Oi, amiga, bom dia. Vamos tomar café e conversar um pouquinho? Eu percebi que quando eu tomo meu café e converso um pouquinho aqui com vocês, o meu dia flui, eu me sinto tão bem. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho. Tô tomando um cafezinho aqui com leite. E a minha garrafa, ela é bem moderna, viu? Minha garrafa quebrou, ainda não comprei outra. Preciso anotar isso na minha lista. Sou sentada de frente da janela da minha cozinha, mas o sol também não tá ajudando muito. Então, vamos. Primeiro eu quero saber como você está. Já agradeceu a Deus pela sua vida hoje? Já bebeu aquele copão de água? Já passou seu anti-subaco? Já passou seu batom? É porque a minha vida só tá melhor assim. Eu levanto, agradeço a Deus pela minha vida, passo meu anti-subaco, escovo meu dente, passo meu batom, tomo meu café com leite, dou aquela conversada aqui com vocês, em seguida já vou fazer os meus afazeres domésticos de casa. E hoje nós vamos falar sobre a minha vida só começou a andar pra frente quando eu liguei o botãozinho do F. Eu tenho 40 anos e durante muito tempo eu me importei com o que os outros iam falar de mim ou com o que os outros iam pensar de mim. Mas eu percebi que a minha vida só começou a andar pra frente mesmo depois que eu completei meus 35 anos de idade. E eu já tinha o meu Bernardo, meu filho caçula, que tem 6 anos, e eu tinha que ser mãe, cuidar dele. Porque meus outros filhos eu não pude cuidar deles, porque eu não tinha estrutura emocional, eu não tinha estrutura psicológica, eu não tinha um teto saudável, eu não tinha uma estrutura familiar. Então meus filhos ficou meio que esparramados. A minha filha ficou com a minha avó, os meus outros dois filhos ficou cada um com uma avó diferente, porque eu tive vários relacionamentos e tive 3 filhos antes desse meu casamento atual com pais diferentes. E uma outra situação eu conto cada gestação como que foi e como que foi cada relacionamento meu. Eu era bem nova, eu tive minha primeira filha com 14 anos, o meu segundo filho eu tive com 16 anos, e o filho que era o caçula, que hoje tem 19 anos, que é o Gabriel, eu tive ele com 21 anos de idade. Que eu morei com o pai dele mais de 7 anos e não deu certo. Eu me separei, morava dentro da casa da minha sogra e vim embora para a região de Campinas, onde eu moro atualmente 16 anos. Vai fazer 16 anos que eu resido aqui no interior. Eu resido entre Campinas e Limeira, uma cidade bem pequena que tem pouco mais de 100 mil habitantes. Então, por conta do meu passado, dos meus relacionamentos que não deram certo, porque se eu tenho um pecado na minha vida, foram os relacionamentos mal que eu, por dedo podre, arrumei relacionamentos horríveis na minha vida no passado, que não deram certo. Eu entrava num casamento, não dava certo, em seguida eu já engatava no outro, aí não dava certo, em seguida eu já engatava no outro. Eu não sei o que é a vida de solteira. Então, isso, algumas pessoas que se diz parentes se sentiam no direito de falar da minha vida. Então eu me casei novamente, vai fazer 16 anos que eu me casei novamente, em abril completa 16 anos que eu estou morando junto com uma pessoa, né, em forma de união estável há quase 16 anos. E algumas pessoas se sentiam no direito de julgar a minha vida, de falar da minha vida por esses motivos, porque outros eu não tinha. Eu sempre trabalhei de doméstica, sempre trabalhei com crochê, sempre trabalhei fazendo unha, limpeza de pele, cabelo, onde eu morava na roça, no interior, né, no assentamento Gleba, 15 de novembro eu morei lá. Então, assim, morei em Rosana também, morei em Porto Primavera há muito tempo. Mas lá todo mundo que me conhecia não falavam de mim, se falava era de uma forma a qual não chegava no meu ouvido. Mas quando eu me mudei para a cidade que eu resido hoje, alguns parentes se sentiam no direito de falar da minha vida. Daquelas pessoas que tocavam no seu ombro e por detrás falavam mal de você. Então, chegou um dia que eu liguei o botão do F, sabe? O botão do foda-se. Então, e naquele dia eu percebi que a minha vida começou a andar para frente. Durante 16 anos da minha vida quase, eu vivi pelo que as minhas cunhadas iam pensar, o que a família do meu marido ia pensar sobre mim, sobre o meu passado. Aí eu pensei assim, bom, mas ninguém é santo aqui nesse mundo, né? Só Jesus Cristo que é santo. Então, se Jesus Cristo veio, era santo e foi crucificado, quem sou eu? Quem sou eu que vou agradar os outros? Então, eu passei a viver minha vida. Eu passei a não frequentar lugares onde falavam mal de mim. Eu passei a não estar junto com pessoas que batiam no meu ombro, me abraçavam, mas que por detrás se juntavam para falar mal de mim. Eu sou perfeita? Não, não sou perfeita. Mas também não quero conviver no meio de pessoas que dão um tapinha nas suas costas. Oi, tudo bem, fulana? Como que você tá? Quanto tempo? E depois liga para a primeira pessoa que vem na mente para falar mal de você. Então eu falei que eu não ia frequentar lugares onde falavam mal, onde se sentavam para falar mal de mim. E eu parei de frequentar lugares onde falavam de mim há muito tempo. E eu percebi que a minha vida começou a fluir, a minha vida começou a andar quando eu liguei o botão do foda e viver a minha vida pro meu marido, com o meu filho, com a minha família, com os meus deveres matrimoniais, com meus deveres de esposa,
de dona de casa, de dona da minha vida, a minha vida começou a andar, porque só tem um que rege a minha vida, que tem direito de falar de mim ou de me julgar, que é Deus. E eu percebi que quando eu desabafo aqui com vocês, o meu perfil aqui ele é fechado, né? Eu só aceito quem eu quero aqui no meu perfil. A minha vida começou a melhorar muito. Então, se a sua vida não tá andando pra frente, é porque você tá pensando muito no que os outros tá pensando ou vai falar de você. Se é um sonho, vai lá e realiza. Se é uma tarefa, vai lá e faz. Ora, levanta, ora, agradeça a Deus pelo seu dia e siga a sua vida. Não se importe com os outros, sabe por quê? Porque no último dia da sua vida, ninguém vai querer se deitar no seu lugar. Sabe aquele paletó de madeira que todo mundo veste um dia? Que é a única certeza que todo mundo tem nessa vida? Que é a morte? Pois é. Ninguém vai querer estar lá no seu lugar. Então, a vida é única. Estamos aqui por um propósito. Cada nós viemos pra cá com um propósito. Então, a gente tem que correr atrás desse propósito. E o melhor dia pra correr atrás é hoje. Porque você nunca sabe qual vai ser o último dia da sua vida. Então, sempre viva aquele dia como se fosse o último. Porque eu tô fazendo isso. E a partir do momento que eu comecei a viver pra mim, as coisas começaram a melhorar. Eu passei de me importar com as pessoas que me julgavam. Eu olhei pra trás e vi que eu perdi quase 16 anos da minha vida me preocupando com o que os outros iam pensar de mim. Sendo que antes desses 16 anos, eu não me importava. Eu morava na roça, me contentava com pouco. Se eu tinha um chinelo bom pra usar, se eu não tinha. Eu já dormi na calçada, já comi pão do lixo. Lá em Rosana, no interior de São Paulo, quando eu fui atrás de emprego, com 15 anos de idade, porque eu tinha uma filha para sustentar. E essas pessoas, nunca bati na porta para pedir nada. Então, se eu sempre corri atrás das minhas coisas, por que eu ia me importar com o que essas pessoas pensam de mim ou falam sobre mim? Foi aí que eu girei a chave. Eu tinha 35 anos, o Bernardo já tinha 1 ano. E eu comecei a pensar, quando meu filho nasceu, ninguém apareceu na minha porta nem para ajudar a curar o umbigo do meu filho. Eu feito cesárea, laqueadura. Ninguém apareceu para me dar uma mão, para estender uma mão. Aí se dizem crente, vai na igreja. A gente vai na igreja para se... como se fosse a casa do nosso pai, para melhorar como ser humano, como pessoa. Hoje eu nem vou à igreja. Por que eu não vou à igreja? Porque a igreja somos nós, somos que tá aqui dentro. A igreja é aqui dentro. Não adianta a gente ir numa igreja, aí no dia a dia não praticar. Então quando o Bernardo tinha 1 ano de idade, eu entendi que eu estava sozinha. Aliás, eu nasci sozinha. Desde que a minha mãe me botou para fora do útero dela, eu estava sozinha. Eu me vi sozinha. Eu sempre lutei pelas minhas coisas sozinha. Hoje eu tenho um marido, ele trabalha muito, eu trabalho muito dentro de casa. E eu evito estar em lugares onde eu nunca fui bem-vinda. Não frequento esses lugares. Quando eu saio com o meu marido, na companhia do meu marido, é para correr atrás das minhas coisas. E quando estou aqui gravando com vocês. Então, quando você fizer 35 ou 40 anos como eu, você vai ver que você passou uma vida inteira se importando com o que os outros pensam de você. E aí talvez vai ser tarde para você acordar. Eu estou correndo atrás desse prejuízo. Porque daqui 10 anos, dá pra acreditar que daqui 10 anos eu vou ter 50 anos? Que legado eu vou deixar? Um legado de que me vivi uma vida preocupando com o que os outros iam pensar de mim? Essa é a minha reflexão de hoje. Eu sou a Daiane, pedagoga, gosto de ser chamada por Daiana, que era assim que a minha bisavó me chamava, e minhas tias, minha tia que já faleceu, pedagogueira, moça e mãe, dona de casa e esposa.